Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Hoje eu vou falar como você ajusta a potência quando você tem o FMC inoperante. Talvez você não tenha percebido, talvez você não saiba, mas é o FMC que define a potência máxima que você pode utilizar em todas as fases do voo. Inclusive no botão do FMC chamado de N1 Limit, no caso do 737, vou apertar aqui para vocês ó, em FMC, N1 Limit, vocês têm todas os ajustes de potência que você pode fazer. Essa é a tela no solo, a tela em voo ela é um pouquinho diferente, vai permitir que você selecione não só as potências de subida, mas a potência de cruzeiro, a potência de arremetida e tudo mais. Mas vamos supor que você não tem o FMC funcionando. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como a gente fazia para ajustar as velocidades de decolagem ou de aproximação com o FMC inoperante. A gente utilizou aqui o botão Speed Reference, mas digamos que se você está realizando esse procedimento porque justamente o seu FMC está inoperante, você também não vai ter o FMC te ajustando a potência máxima que você pode utilizar, seja ela para a decolagem, seja ela para o seu voo, a sua subida, o seu cruzeiro, a sua descida e ou a sua aproximação. Vocês sabem também, eu sempre trago um documento que explica para vocês passo a passo como realizar o procedimento que eu vou demonstrar aqui para vocês. E eu trago então, nesse momento na tela, o que a Boeing chama de ajustes dos bugs de N1 com o FMC inoperante ou então o ajuste manual dos bugs de N1. Vocês podem fazer o download desse documento através do link na descrição do vídeo. Esse procedimento é muito simples. Assim como vocês podem ver na tela, ele simplesmente diz: você vai para o seu QRH ou o seu manual do avião e você descobre qual que é a potência máxima para aquela fase do voo e aí você vai nos ajustes de N1, coloca ele para ambos para que você possa mexer nos dois motores ao mesmo tempo e depois ajusta essa potência para aquela encontrada nos manuais. É isso que eu vou mostrar inicialmente para vocês e depois eu vou mostrar como encontrar essas potências nos manuais. Então, se a gente vier aqui nessa tela principal, vocês vão ver aqui que nós temos um botão chamado N1 Set e ele está na posição alto, então está calculado através do FMC. Nesse momento, o FMC está funcionando, então ele está nos dando uma informação. Caso você tivesse o FMC inoperante, você não ia ter essa informação. Caso também você queira treinar esse procedimento com FMC inoperante, mesmo que o FMC esteja operando, você pode realizar o procedimento manual. Então, você passa esse seletor aqui para o externo, para a direita, para ambos, e ele passa a indicação aqui agora para manual, e coloca no máximo de N1 que é possível, que é de 104.0. A partir dessa informação manual, você ajusta o seu N1 através do seletor interno, em que você diminui e você pode botar qualquer valor que você quiser aqui de N1. Vamos, por exemplo, dizer que a gente quer 80% de N1. Então, você vai girando até ele chegar em 80% de N1. Você pode utilizar o seu autothrottle quando você pedir potência máxima para a decolagem, nesse caso, ou mesmo em subida, se você quiser a potência máxima, nesse caso, ele vai lhe levar até 80%. Da mesma forma que ele faz no modo automático, mas aí ele vai mudando essa potência automaticamente. Quando você tem a indicação para both, você faz ela de forma manual. E sempre que você sair dessa indicação, tá, ele vai voltar no solo aqui para a máxima de 104, tá, ou em voo para a última potência que estava definido pelo FMC. Caso você tenha algum problema com um dos ajustes, você também pode colocar para o 1, tá? Onde você mexe apenas no motor esquerdo. Por exemplo, eu vou botar aqui 85% no motor esquerdo e você pode mexer aqui para a posição 2, aí você vai mexer somente na posição 2, onde você pode colocar aqui
por exemplo, 90%. Obviamente, você não vai trabalhar com os motores em potência máxima diferente, a não ser que você tenha uma pane muito específica, tá? E você pode, inclusive, deixar aí, se for o caso, numa pane em que você sabe que esse motor não pode passar, você está em voo e você descobriu que acima de 70% esse motor estoura, você não consegue operar ele com mais de 70%, você pode vir aqui e limitar ele, nesse caso, então, vamos botar aqui, a 70%. Raramente é utilizado dessa forma, mas você pode selecionar para apenas o motor 1 ou apenas o motor 2. A outra opção, então, aqui é automaticamente, ou a posição de ambos, que é a que a gente seleciona quando nós temos um problema no FMC e utilizamos ele de forma manual. Importante agora, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue esses valores, tá? Esses valores, vocês precisam, para a decolagem, tirar da sua análise de decolagem, ou da sua tabela de decolagem, ou do seu programa de decolagem. A PMDG prometeu lançar um tablet, nesse tablet ele vai ter o cálculo lá da performance de decolagem, é como a maioria das empresas aéreas fazem atualmente, colocam os valores e pedem para calcular. Você vai ter lá o flap, a V1, a VR, a V2 e também a sua potência de decolagem, e esse é o valor que você vai colocar ali. Caso você perca em voo ou você já decole e com essa seleção em manual e você quer saber aí a sua potência máxima para subida, para cruzeiro e para arremetida, aí você vai, o mais simples aí para o QRH, o Quick Reference Handbook, nesse caso do 737. E aí no Quick Reference Handbook, eu abri aqui a lista, o índice, tá? E aí tem uma parte aqui que é chamado de Performance in Flight. Deixa eu apenas checar se vocês não estão recebendo essa parte aqui, né? Então, deixa eu ir para... Como é que eu vou fazer para mostrar isso para vocês? É engraçado que não esteja aparecendo, não aparece na tela para vocês, mas existe um índice no QRH do 737 e você vai para a parte de Performance in Flight. Eu vou entrar na parte de Performance in Flight agora e vocês estão vendo aí que existe um índice dentro do Performance in Flight. Ó, nós temos aqui, ó, Performance in Flight, tá? E aí, nesse caso, para as aeronaves operadas por essa empresa. Como a gente está, nesse caso, com um 737-700, a gente vai para o PI.700, tá? Que é referente ao 737-700. Quando a gente clica aqui, se a gente estiver no modo eletrônico, ele vai agora para a informação do 700. Mas o que eu quero, tá, é o nosso sumário para todo o Performance in Flight, agora especificamente para os 700, ou seja, nós estamos na seção .700. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que existe na parte geral, tá, algumas informações como oxigênio, como VREF, inclusive aqui naquele vídeo que eu mostrei para você, se você não sabia onde achar a VREF, é aqui, tá? Aí você vai vir com o seu peso, por exemplo, o nosso peso no último vídeo era de 58, então entre essas duas aqui, vocês podem ver que a diferença aqui é de... Para o flap 40 é de 1 nó para cada 1.000 quilos, para o flap 30 é mais ou menos isso, às vezes um pouquinho mais, então entre 60 e 55 mil quilos, você ia ficar lá com a VREF 133, que é o que eu mostrei para vocês, tá? Então aqui você vai conseguir a informação da VREF, mas nesse caso a gente quer a informação de N1 máximo. E aí aqui nós temos, ó, o N1 máximo de subida para o motor 24K ou para o motor 22. Vamos supor que nós estamos hoje com uma aeronave com motor 24K. Nós temos aqui o máximo de N1 para o motor 24K. Essa tabela é baseada em Engine Bleeds para as PECs, ou seja,
o ar-condicionado está sendo gerado através dos motores, e o anti-ice pode ser... desculpa, o engine bleeds aspects, tanto seja on e off, mas o anti-ice está desligado, tá? Se você tiver alguma outra condição que não seja essa, ou seja, se você tiver anti-ice on, você vai ter que vir fazer os ajustes através da tabela que está um pouco mais abaixo. Mas basicamente, em condição normal de voo, você tem as PECs ligadas ou desligadas, nesse caso não faz diferença, e você tem o valor para o anti-ice off. Você vai ver a sua TAT, que você consegue ver direto no painel da aeronave, e a sua altitude. Então, digamos que você está decolando do galeão, 0 pés, e a temperatura externa é de 25 graus. Você vai ter um N1 máximo de 91,5 na sua subida, beleza? Então, após a decolagem, você vai passar esse seletor. Vamos aqui no seletor junto com vocês. Você vai passar esse seletor aqui para... Digamos que você decolou com 95,9. Chegou na altitude de redução de potência, você passa ele aqui para 91,5. Beleza? Aí você continua a sua subida. E aí agora você vai passar 5.000 pés e você vai ter uma temperatura, uma TAT de 20 graus. Então, você vai 5.000 pés com 20 graus e você vai ver aqui que agora a máxima ela passa de 91,5 para 93,3. E aí você vai e passa esse seletor aqui para 93,3 e passa a voar com esse valor. E assim sucessivamente, você vai ter a informação para cada 5.000 pés até o máximo de 35, depois você tem a informação para 37 e para 41.000 pés, e entre esses valores, se você for voar especificamente a 39.000 pés, você pode fazer a média entre esses dois valores, sempre baseado na TAT. A TAT, mostrar para vocês sempre vão ter a informação de TAT logo aqui em cima do instrumento dos motores, tá? Então é por isso que essa informação a Boeing já coloca aqui de TAT, porque é baseado nessa temperatura e é baseado na altitude que você vai ter um limite de N1, um limite que você não estresse o seu motor. Então, através, mais uma vez aqui, dessa tabela de N1 máximo no caso de subida, e você pode utilizar ele daí para o seu voo de cruzeiro. Como ele é o máximo para a subida, você pode deixar ele para o seu nível de cruzeiro. Você não vai extrapolar em um limite, porque você estaria subindo naquele nível de cruzeiro com aquela potência. Mais uma vez, lembrando que se você tiver anti-ice ligado, aí você tem que vir aqui embaixo e fazer os ajustes. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que a gente está passando 20.000 pés, a nossa TAT é de menos 20, tá? Então a nossa potência seria de 94,8, a potência máxima que a gente pode utilizar nesse motor. Contudo, eu vou passar por condição de formação de gelo e eu liguei o meu anti-ice. E aí você vai vir aqui. Então eu estou a 20.000 pés, tá? Então é na terceira parte dessa tabela aqui, a 20.000 pés, e nesse caso eu liguei só o engine anti-ice, então eu vou tirar 0,9 daquele valor. Então nós estávamos aqui em 20.000 pés com menos 20, era 94,8, eu tiro menos 9, vai ficar 93,9 de potência máxima. Se eu tivesse, além do engine anti-ice, também com o wing anti-ice, eu tiraria de 94,8, eu tiraria 2,5, que ficaria então 92,3. E aí esse valor, por exemplo, 92,3, eu viria aqui e ajustaria 92,3 com potência máxima. Mais uma vez, e essa é a parte interessante,
Talvez vocês nunca notaram que esses valores mudam ou não saibam por que esses valores mudam, mas o FMC sempre vai calculando essa potência, então ele tem essa tabela na sua memória, ele vai calculando essa potência máxima baseado na altitude e na temperatura. Caso o FMC esteja inoperante ou você não esteja usando o FMC, você tem que dizer, então, para o seu motor qual que é a potência máxima que ele pode utilizar. Obviamente, qualquer potência entre marcha lenta e a potência máxima é o que você pode utilizar para aquele momento de voo. Beleza? Gostaram? Deixe o seu like. Se aprenderam alguma coisa nesse vídeo, deixa seu comentário aí, aprendi mais uma. Beleza? Obrigado, galera. Então, se inscrevam no canal, comentem, compartilhe com seus amigos. Se puder, seja membro e veja esse e outros vídeos de forma antecipada. Um grande abraço a todos e até a próxima.